Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à parte da lógica, hoje nós vamos estudar as proposições compostas, né? Na aula anterior nós vimos a simples, né? Vimos algumas definições de tabela, verdade e tudo mais, e agora nós vamos começar a estudar as proposições compostas. Para estudar as proposições compostas, nós vamos estudar os conectivos. Nós vimos na aula anterior que os conectivos vão ser, vão ser, vão servir para unir duas ou mais proposições em uma só. Então aí nós vamos ter que estar avaliando todos os conectivos que nós temos, né? Então agora nós vamos ver particularmente cada um. O primeiro que nós vamos estudar é a conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q, tá certo? Representada por P e Q, quer dizer que é P e Q. Ela vai ter valor lógico dela, vai ser verdadeiro, quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras, e a falsidade nos demais dos casos, né? Então nós temos aqui que a proposição P e Q, aqui não ficou o azul, parece que cobriu aqui. Então a primeira aqui é P, a segunda é Q, e aqui é P e Q. A gente lê de jeito, P e Q. P e Q só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Se pelo menos uma delas for falsidade, então vai ser falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a posição das duas pela conjunção vai ser verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta pela conjunção vai ser falsa, verdadeiro, falsidade e verdadeiro, falsidade, 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 tá certo? Aqui nós temos aqui uns exemplos. A neve é branca, isso é uma verdade, verdadeiro. 2 é menor do que 5, também é uma verdade. P e Q, a neve é branca e 2 é menor que 5. Como P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então a composição das duas também vão ser verdadeira. Aqui, ó, um quadrado de lado P, um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Isso aqui é falso. Um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Isso aqui é verdadeiro. Então, nós vamos ter uma falsidade e uma verdade. Tá certo? Então, falsidade e verdade, vocês voltam lá em cima, vai ser falsidade. Então, a composição das duas, um quadrado de lado A tem diagonal 2A e um quadrado de lado A tem área A ao quadrado, e isso é uma falsidade. Então, essa proposição ela é falsa. Quando nós temos a disjunção, ela já é um pouco diferente, que é tipo de disjunção é a composição de P e Q, tá certo? A proposição P e Q, ela é verdade sempre quando tem pelo menos uma verdade, nenhuma das duas, pelo menos uma delas é verdadeira, e ela é falsidade somente no caso que ambas são falsas. Então, P e V é V, V e F é V, FV é V, FF é F. Então, nós vamos analisar esse caso. Como na área anterior, nós já sabemos que nesse primeiro exemplo eu estou usando sempre o mesmo exemplo para ser mais rápida a apresentação. Então, nós sabemos que a neve é branca, verdadeiro, e 2 é menor que 5, verdadeiro. Então, essa proposição composta pela disjunção é verdadeira. Na outra, um quadrado de lado A tem diagonal 2A, falso. Ou um quadrado de lado A tem área 2. Então, uma verdade que é uma verdade. Então, nesse caso aqui de composição, ela vai ser verdadeira. Na disjunção é verdadeira, na conjunção é falsidade. Tá certo? A outra é a condicional. A condicional é que, então que, tá certo? E a condicional, ela é falsidade. Ela é falsidade somente nos casos
em que verdade implica verdade. Ela é falsidade somente nesse caso, porque a verdade jamais vai implicar uma falsidade. Então, todos os demais casos, ela é verdadeira. Então, aqui, por exemplo, verdade, verdade, então verdade, verdade. Verdade, então verdade, falsidade. Verdade, então falsidade, falsidade. Falsidade, então verdade, verdade. Falsidade, então falsidade, verdade. Nós vamos analisar aqui o primeiro exemplo. Branca de Neve é branca. Então, 2 é menor do que 5. Isso aqui é uma verdade, que ambas são verdadeiras. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A. Então, um quadrado de lado A tem área 2A. A primeira é falsidade e a segunda ela é verdade. Uma falsidade pode implicar uma verdade? Pode. Então, ela é verdade. Então, as duas proposições dadas são verdadeiras. O último conectivo que nós vamos estudar é a bicondicional, que a condicional ela só vai, quer dizer que ela é uma condição necessária. A bicondicional suficiente, quer dizer que ela vale tanto a ida quanto a volta. Quando nós for trabalhar com demonstração, a condicional ela vai trabalhar sempre a ida, quer dizer que é uma condição necessária, quer dizer que para ocorrer isso é necessário que isso tenha ocorrido. Já uma condição suficiente, tanto vale a ida quanto a volta, então ela é suficiente. Nesse caso, os critérios são mais rígidos. Né? Quer dizer que é o conectivo P, se e somente se que, tá certo? Quer dizer que ele vai ser verdade somente quando ambas as proposições são verdadeiras ou ambas são falsas, porque a bicondicional você tem que pensar a ida e a volta. Como a condicional, uma verdade não pode implicar uma falsidade, então, às vezes, por exemplo, aqui só a segunda que seria falsa. Mas quando você vai voltar, a verdade pode implicar uma falsidade, então quer dizer que ela vai ser verdadeira somente quando ambas são verdadeiras. V somente se V é V. V se somente se F é F. Se somente se V é F. F se somente se F é V. Então, nós vamos ter verdadeiro somente quando ambas são iguais. No primeiro exemplo foi dado branca de neve. A neve é branca, branca de neve não. A neve é branca se somente se 2 é menor do que 5. Como ambas são verdadeiras, essa composição é verdadeira. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A, se somente se um quadrado de lado A tem área 2A. Como a primeira é falsa, uma delas é falsa, então automaticamente essa composição ela é falsa. Quando nós estudamos esses conectivos, gente, estão diretamente ligados à demonstração da matemática. A conjunção, na verdade, ela é uma interseção. Quer dizer que é os elementos que pertencem a um conjunto e ao outro. Então, e interseção, quer dizer que é uma condicional, uma conjunção, tá certo? E a disjunção já é uma união. Então, nós temos interseção, união. A condicional quer dizer que implica, quer dizer que é necessária, quer dizer que isso ocorrer é necessário para que isso ocorra, quer dizer que ela é uma condição necessária, ela não é uma condição suficiente. Já a bicondicional, ela já é uma condição necessária e suficiente. Então, para ocorrer isso, para acontecer a segunda proposição, tem que acontecer a primeira. Então, é uma condição suficiente. Se a gente entender bem esses conectivos, nós vamos aprender bastante a parte de matemática e até a lógica como um todo, como você trabalha com problema de resoluções lá em concurso e tudo mais, tá certo? Todos.